Vamos falar dos atributos dos atos administrativos. A doutrina unânime elenca 3 atributos. Parte da doutrina vai elencar um quarto, tá? Então nós vamos falar aqui dos 3 que são unânimes, que todo mundo fala, e vamos falar do quarto também, que é só parte da doutrina, mas de vez em quando cai em prova. Quais são esses 4 atributos do ato administrativo? A presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. E aí você vê que eu deixei em cores diferentes, por quê? Porque a presunção de legitimidade e a tipicidade, para quem reconhece a tipicidade como um atributo do ato administrativo, esses 2 atributos, eles são comuns a todos os atos administrativos. Portanto, todo ato administrativo presumimos legítimo, tá? Já a imperatividade e a autoexecutoriedade, esses 2 estão presentes em apenas alguns atos administrativos, ok? Vamos analisar agora detalhadamente cada um desses 4. Olha só, começando por uma questão aqui, né, para juiz estadual lá no Pará. Fala, olha, de acordo com a doutrina administrativista clássica e majoritária, são atributos dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. A CESP foi muito bem nessa questão, foi muito malandra, porque ela fez questão de falar, olha, doutrina majoritária. Ou seja, eles reconheceram que existe uma doutrina minoritária, que vai colocar a tipicidade também, mas eles quiseram cobrar só a majoritária aqui. Tá certa a questão. Se eles fazem a questão assim, olha, de acordo com a doutrina administrativista, são atributos dos atos administrativos. Aí era uma questão passível de anulação, porque aí nós teremos doutrina também, que embora minoritária não é desprezível, é doutrina relevante, só é minoritária, que vai colocar a tipicidade como atributo do ato aqui, ok? Vamos lá, presunção de legitimidade. Está presente em todos os atos administrativos e tem 2 faces, tem 2 momentos diferentes aqui, tá? Nós temos a presunção de legitimidade para os fatos e a presunção de legitimidade para o direito. E aí elas vão ganhar nomes diferentes. Olha só, nós temos a presunção de legalidade, presunção de legitimidade também chamada de legalidade. Isso daqui é para o direito, para a interpretação jurídica. Então é interpretação e aplicação da norma jurídica pela administração pública foram corretas naquele caso. Ato em conformidade com o direito. Então, o que isso quer dizer? Todo ato administrativo nós presumimos que foram expedidos conforme a lei. Ok? Essa é a nossa presunção de legalidade. A presunção de veracidade, que é a nossa segunda face aqui da legitimidade, é a presunção de que os fatos mesmo, materiais, fatos concretos, elencados pela administração pública, de fato ocorreram, tá? Então, os fatos alegados pela administração existem, são verdadeiros. Isso gera uma inversão do ônus da prova, tá? É por isso que em processo judicial, e isso é uma matéria muito comum de defesa, inclusive você deve usar numa prova discursiva, tá? Se cair uma contestação, uma apelação, alguma coisa assim. É o seguinte, olha, se tem um ato administrativo e o particular quer anular esse ato administrativo porque ele está falando que aqueles fatos não ocorreram, o ônus da prova é dele, tá? Isso deixa maluco quem toma multa de trânsito, né? Porque se um guarda fala, olha, eu estava aqui na esquina tal e vi o fulaninho passando sem cinto de segurança. Multa aqui por dirigir sem o cinto de segurança. Cara, a palavra dele presume-se verdadeira. Exceto se você conseguir provar que ele está errado, que na prática é muito difícil, aquela multa vai prevalecer. Essa é a presunção de veracidade dos atos administrativos, ok? E é sempre uma presunção relativa, iuris tantum, admite prova em contrário, tá? Então, os atos administrativos, eles presumem-se verdadeiros e presumem-se legais, mas tudo presunção relativa, ok? Nenhuma presunção absoluta aqui. A imperatividade
que é o nosso segundo atributo do ato administrativo, ela é a possibilidade de administração pública unilateralmente criar obrigações ou impor restrições aos particulares, tá? Aqui na imperatividade, ela faz parte do poder extroverso do Estado. O que é o poder extroverso do Estado mesmo? É o poder que o Estado tem de influenciar, de afetar a esfera jurídica de quem está fora da própria administração pública, sabe? Por exemplo, a administração pública aplicando multas para um produtor rural que fez um incêndio não autorizado na sua propriedade rural, tá? Esse produtor rural faz parte da máquina pública, faz parte do Estado? Não, tá? Então a administração pública está atuando para fora do Estado, seu poder extroverso, tá? E afetando a esfera jurídica dele, ok? Então a imperatividade é essa possibilidade de unilateralmente criar obrigações e impor restrições aos particulares. É presente apenas nos atos que impõem deveres ou obrigações aos particulares, atos restritivos. Claro, atos que concedem direito, não é preciso falar em imperatividade, tá? Nós falamos aqui em imperatividade justamente nos atos que restringem direitos. E é expressão do poder extroverso do Estado, como eu adiantei agora há pouco. E aí uma questão interessante aqui, tá? Da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em 2022. Olha só. Como decorrência natural do princípio da legalidade, presume-se a legitimidade de todos os atos administrativos. Até aqui está perfeito, né? De fato, a gente presume a legitimidade de todos os atos administrativos. Por outro lado, o atributo da imperatividade ou coercibilidade, que é o outro nome que a doutrina traz, tá? É a mesma coisa. Além de nem sempre se fazer presente, tem perdido, nos tempos atuais, espaço para a consensualidade. Interessante essa questão, porque ela pegou um tema bem de doutrina super básica, tá? Bem básica mesmo a doutrina, né? Só falando, olha, a legitimidade aqui aplica para todos os atos e a imperatividade não. Só que colocou uma parte um pouquinho mais avançada da doutrina, que é a ideia de administração pública consensual, ou princípio da consensualidade, também alguns vão trabalhar como um princípio, tá? A ideia aqui é que a administração pública, ela caminha no sentido de cada vez mais pedir a opinião da sociedade, vamos dizer assim. E ao invés de fazer atos imperativos, atos de império, passa a fazer cada vez mais atos consensuais, atos que contam com a colaboração dos particulares, tá? Essa é a consensualidade que a questão fala e está correto. De fato, atualmente nós temos bem mais consensualidade dentro da administração pública do que nós tínhamos há alguns anos, tá? Principalmente aí antes da Constituição de 88. Então está correta, está certa essa questão. Okay? Nosso terceiro atributo é a autoexecutoriedade, que é a capacidade que a administração pública tem de executar os próprios atos sem ter que pedir autorização para o poder judiciário, tá? Então, olha só, é a possibilidade de serem materialmente implementados pela administração pública, inclusive por meio da força, independentemente de intervenção judicial, presente somente se tiver autorização legal ou situação de emergência. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele cria dois outros nomes aqui, tá? Ele fala em exigibilidade, tá? Que aí é a obrigatoriedade por meios indiretos, ou seja, por um meio indireto, por exemplo, ameaçar aplicar uma multa, você faz com que alguém faça determinada ação, com que cumpra ali aquele ato da administração pública, e também a executoriedade, que é a coação material mesmo, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que a vigilância sanitária vá lá no restaurante do João, tá? A vigilância sanitária foi lá no restaurante do João e a vigilância sanitária viu uma ilicitude ali, tá? Tá vendendo
alimento fora do prazo de validade, lá o restaurante do João. Beleza. A administração pública, ela pode expedir alguns atos administrativos nesse caso. Se a administração pública expede uma multa, tá? Porque estava vendendo fora do prazo de validade, a multa é uma coação material? Não é, tá? A coação material é ir lá e, na prática, acabar com aquela conduta, impedir que aquela conduta aconteça. A multa não é. A multa é um meio indireto, tão somente, tá? E a maior parte da doutrina vai falar o seguinte, olha, para o caso específico da multa, ela é exigível, tem exigibilidade, mas ela não é executória, porque a administração pública não vai cobrar aquela multa diretamente. Ela não vai, por exemplo, fazer um bacenjude e tirar dinheiro da conta do particular para pagar aquela multa. Se a administração pública quiser cobrar aquela multa, vai ter que buscar o Poder Judiciário, vai ter que apresentar uma execução fiscal para cobrar essa multa, tá? Diferente é se esse mesmo fiscal sanitário que for lá no restaurante do João, ao invés de aplicar uma multa, ele lacrar o restaurante. Ele fala, olha, não pode mais vender comida aqui. E aí geralmente eles vão lá e passam até aquela fita amarela, assim, né, trancando a porta e tal, sabe? Nesse caso, nós temos aí um ato administrativo que de fato é autoexecutório. Veja, para fechar o restaurante do João, a administração pública não precisa buscar o judiciário. A administração pública pode fazer por conta própria. E aí tem um pensamento interessante, né? Veja que a executoriedade ou não tem correlação com a gravidade do ato administrativo. Porque veja, o que é mais grave? Fechar o restaurante ou aplicar a multa? A princípio, fechar o restaurante é mais grave, né? Você está impedindo por completo a atividade daquele particular. E a administração pública pode fechar o restaurante sem pedir nada para o judiciário. Já não pode cobrar a multa sem fazer a execução fiscal perante o Poder Judiciário. Não confunda, né? A administração, ela expede o ato sem nenhuma interferência do judiciário. Não precisa de autorização para aplicar a multa, tá? Agora, não vai poder coagir o particular, vai poder expropriar os bens do particular fora do Poder Judiciário. Aí não pode, ok? E nós temos um julgado aqui de 2009 para falar o seguinte, olha, concluiu o tribunal pela ilegalidade do desconto em folha sem anuência do servidor, sob o fundamento de que não se aplicaria àquele caso a autoexecutoriedade do procedimento administrativo, dado que a competência da administração é restrita às sanções de natureza administrativa em face do ato ilícito praticado pelo servidor, não podendo alcançar compulsoriamente as consequências civis e penais, estas sujeitas à decisão do Poder Judiciário. Que é o julgado do STF tratando justamente da nossa autoexecutoriedade. Ok?